Olá e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thora Zanella, sou escritora, compositora, professora de música e este é o meu canal. O quanto que eu tava esperando por esse comeback? Meu amor. Principalmente porque eu fiz um react com uma breve análise do debut do NMIXX. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem e assim... Não foi a melhor reação possível, mas assim, no geral, eu acho que muita gente teve muita coisa a falar sobre essa música. Até do tanto, nossa, foi pra além do estranho aceitável, sabe? Digam bom dia, boa tarde, boa noite para essa coisinha maravilhosa que é o meu demônio particular. Olá, você que é meu fantasminha já deve ter visto ela aqui várias vezes. Ela adora passar na frente da minha câmera. Pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a minha bebê. E hoje a gente vai falar de NMIXX. Eu acredito que seja DICE. Muito bem, legendas estão aqui. Se eu conseguir prestar atenção na legenda. Então vamos reiterar o processo de como funciona aqui nesse canal. É a primeira vez que eu tô ouvindo essa música, então vai ter algumas caras e bocas. Eu tento não exagerar e too much, então se for alguma coisa é porque realmente me pegou lá dentro. E eu pauso muito, eu falo bastante, porque eu tô aqui pra tentar explicar pra vocês o que exatamente tá acontecendo na música. Porque eu realmente acredito que ouvir a música com mais conhecimento do que tá acontecendo faz a experiência ser muito melhor. Então já senta e vem ficar esses alguns minutinhos aqui comigo, porque eu sei que eu vou ficar falando muito nisso aqui. Ai, vamos lá. Vários samples de várias coisas, criando uma ideia. Não sei o quanto disso realmente tá na título, na faixa do álbum, mas esse introdução, vamos por assim, ela é cheia desses efeitos sonoros, né? A gente chama de sound design dentro dos filmes, da produção, em que eles se referem a sons específicos de coisas que a gente tem ao nosso redor. E isso realmente entra numa forma nova, com várias aspas. Não é nova do tipo, nunca foi feito antes, mas é recente o fato dela estar sendo feita de uma forma tão pesada num lugar, vamos considerar, de indústria, de mainstream, que é o K-pop. Que seria esse criar música a partir de sons não musicais. Começou na academia, eu posso ficar horas falando sobre isso. Me deixa aqui embaixo se vocês querem saber mais sobre isso. Eu acredito que 1 ou 2 vídeos atrás eu acabei comentando isso com o NCT 127 por causa do Noise Music, que, claro, entra o Stray Kids aqui no meio, mas vamos continuar no NMIXX. E tem até uma risada. Vamos, amigos, ok. Não entendi qual o espanhol ali no meio, mas até agora ele é pesado, ele é agressivo. Mesmo que todo o visual da música seja... Tem um que aqui que eu ainda vou tentar descobrir o que é. Mas é divertido o fato... Adoro quando o ônibus passa no meio do meu processo. Ai, que lindo. Espero que eu não tenha pego no microfone. Sem pega. Ai, como eu adoro morar em São Paulo. Bom, depois dessa eu nem lembro o que eu tava falando, mas era alguma coisa sobre a dicotomia dessas cores. As cores todas vibrantes e tudo mais. E esse beat, ele é um beat meio obscuro. Eu acredito que ele esteja em algum modo menor. Esse de fundo. Isso no mínimo tá em frígio. Ok. Então você me vem... Tá, vamos lá. Você me vem de uma onde elas estão cantando bem ritmado. Você tem um baixo muito presente. Aí você tem uma segunda linha melódica de fundo que é... Eu vou dizer que é um pianinho, mas eu não acredito que seja um piano. Esse pararam de fundo. Então ele cria toda uma
atmosfera, vamos por assim, essa ambientação mais... Quem que eu coloco aqui? Isso me lembrou um pouco as meninas do Purple Kiss. Aí ele troca pra uma coisa mais melódica, com esse synth-pad de fundo crescendo e o beat rítmico da música, ele tá mais agudo. Ele é só essa caixa e essa leve percussãozinha, essa condução na realidade. Então ele tirou todas as frequências graves da música. Provavelmente, assim, tirou todas as graves da música, não, porque no sintetizador de fundo, nesse pad, tem frequências bem graves, mas ele tirou todo o baixo, a bateria, que é a sustentação da música, pra elevar ela e segurar aqui em cima. Então você suspende, você cria tensão. Então provavelmente aqui só é o pré-refrão e ele vai cair no refrão. Vai crescendo a tensão. Não, para. Uma pequena orquestra de metal, porque tem mais de um metal aqui. Trompete, trombones, trombetas, essa... Pam, param, pam. Não, você não fez isso. Vai crescendo. Eu acho que eu entendi. Essa estrofe, esse pré-refrão, ele provavelmente tá vindo numa escala, numa harmonia menor, ou seja, são acordes dentro do campo harmônico menor. Vou deixar aqui explicando mais ou menos sobre isso, mas se quiser saber mais sobre teoria de música, me chama lá nas redes sociais, eu dou aulas e eu tô com horários abertos. Então você tem a oportunidade de se tornar o meu aluno e aprender todo esse monte de coisa que eu tô falando aqui em detalhes a fundo, então é só me chamar lá. Mas o que exatamente aconteceu foi, a gente veio dessa tonalidade, desses campos harmônicos menores, e a gente caiu num refrão maior. Então a tonalidade, esse refrão, ele foi modulado. Saímos de um tom e fomos para outro tom. E essas cornetinhas estourando em maior... Ah, meu amor, não, pera. Ainda tem espaço pra me deixar pé da vida, igual fez com Oh. Mas vamos ver o que a gente tem por aqui. Ainda tem uma música inteira pra acontecer. E é uma música bem alta, a melodia, ela é bem lá em cima. Essas garotas, elas estão praticamente beltando numa região média aguda no refrão. Então, essa música é uma música alta, assim, nossa. Então elas fizeram a mesma coisa que eu imaginei que elas iam fazer. Porque se em Oh elas mudaram bastante. Oh, português, Vitória. Elas mudaram bastante na segunda parte da música, o segundo refrão. Deveria ser o segundo refrão, mais ou menos, se a gente for considerar as estruturas clássicas da música, muito parecido com o primeiro estrofe. Para aí caímos num refrão idêntico ao primeiro refrão. A gente sabe o que aconteceu com o né? O meu veredito da música foi que a segunda parte foi muito descolada da primeira em questão de ambientação musical. Parecia realmente que eram duas músicas muito diferentes que não tinham como se entender juntas. Porque a gente já viu algumas músicas serem... A gente vê o tempo todo as pessoas fazendo remixes e mashups, aonde uma música sai de uma e vai pra outra, e tudo isso funciona, e são músicas completamente diferentes, mas elas têm alguma coisa em comum que faz essa transição acontecer. Com o Oh, isso não aconteceu. Aqui
Elas tiveram um pedacinho do Enemy Exchange, onde deixou bem específico que aqui vai acontecer alguma outra coisa. Isso é bom, porque você prepara para que seja qualquer coisa possa acontecer. Eu acredito... Não, pera. Quando eu digo que eu sou a primeira pessoa a defender música estranha, música barulhenta, é disso que eu tô falando. Aqui eu gostei. A troca maior dessa música, eu não sei nem se foi em questão de tempo, né? O beat, a gente foi pra outro. Que acontece o quê? O BPM da música, né, as batidas por minuto, elas acontecem pra ter um padrão aonde a música vai existir. Toda a construção de uma música, que eu vou passar muito rápido por isso, ela tem o seu ritmo, que segura, a gente tem a sua harmonia, que ajuda a sustentar, e aí a gente tem a melodia em cima, que seria o personagem principal. Isso é uma estrutura de música de melodia acompanhada, que entra a música canção que a gente tem, que são todas as músicas que a gente escuta em que tem um cantor e uma banda atrás, ou qualquer que seja um instrumental atrás. Quando a gente muda o beat no meio da situação, significa que algo que tava num passo relativamente médio, ele pode trocar para um passo rápido ou para um passo muito mais lento. Geralmente essas trocas a gente costuma chamar de dobrar o tempo. Quando a gente dobra o tempo, a gente literalmente vai de 70 BPM para 140 BPM, por um exemplo. Mas ele ainda tá dentro do mesmo sistema, porque você, em vez de fazer uma batida, você tem ela, a metade dela e a seguinte. É mais ou menos por isso, falando bem por cima. Quando a gente muda para um número de 60 para 130, elas não têm uma relação direta, então faz muita diferença. Quando a gente muda de um 50 para um 90, ele muda demais a sensação de... Quando você tá escutando música, você tá balançando a cabeça. Então, quando você tá balançando a cabeça, você está batendo nesse beat. Você está sentindo a música no beat dela. Tanto que fazer caminhada escutando música, batendo no beat, é extremamente divertido. Pra cada música, você começa a caminhar mais rápido ou mais devagar. É lindo. Só que quando na mesma música tem essa troca, que eu acredito que aqui aconteceu algo muito parecido, eu posso estar errada, vou conferir, e aí se qualquer coisa da edição vai explicar aqui o que aconteceu. Aqui eu acredito que tenha tido uma troca. Sim, teve. Elas mudaram o beat. E assim, é um trequinho minúsculo. E eu vou ser muito sincera, como boa baterista que eu sou, fazer 55, fazer 57, fazer 62 BPMs é extremamente diferente e causa um desconforto maluco, porque ele é muito próximo, mas você sente a diferença. Que se você for baterista, se você conhece um baterista, dá um no ombrinho dele, porque ele tá precisando, a gente não bate bem na cabeça. Cara, que foi isso? Não, pera! Sem contar que de fundo, óbvio que é o que eu achei extremamente esquisito. Tem um... Parece uma sirenezinha. Nossa! Não, tá bom, agora eu gostei.
o refrão não é nem o mesmo. O refrão não é nem o mesmo. Ele tem algumas informações muito parecidas. Ele provavelmente tá na mesma tonalidade. Ele tá no mesmo BPM. Mas a melodia... No primeiro refrão a gente teve a primeira parte mais falada e a segunda parte do refrão mais cantada. Aqui a gente já começou cantando lá em cima. Então talvez até eu acredito que a melodia esteja mais aguda. Uau! Outra parte. Mas essa parte me lembra o pré-refrão entre a primeira estrofe e o refrão. Melodicamente e instrumentalmente falando. Para, que baixo foi esse? Não. Essa música dá uma aula inteira de estrutura, instrumentação. Nossa, cara. A gente vai falar sobre a rapisodificação do K-pop. E eu preciso muito... Nossa. Mas a parte mais legal desse pedaço aqui... Eu vou levar horas, semanas, meses pra tentar ensinar o que realmente aconteceu aqui no negócio inteiro. Ai, esse último refrão, né? Só o último pré-refrão. Como veio o pré-refrão lá de trás, aí ele caiu numa coisa super diferente, que é a ponte, e essa ponte, ela foi colocando mais informações super diferentes, e ela foi se transformando em outra coisa, e essa outra coisa foi acontecendo e foi morrendo aos poucos. E no meio da melodia que elas estão cantando, elas começam a cantar a mesma melodia do refrão, enquanto essa outra parte diferente começa a ir embora. E aí a gente cai direto no refrão, que é o refrão lá, o primeiro lá, de trás. E ela só acabou assim, só porque sim. O refrão feito lá no começo tinha duas partes. Vou chamar de refrão duplo por questões de lógica de explicar aqui. Esse refrão foi dividido no meio. Temos duas partes do refrão. Esse refrão, a segunda parte do refrão foi repetida como se fosse na estrutura básica depois da segunda estrofe, onde deveria haver o refrão inteiro. E a primeira parte do refrão que não foi feita, ela foi jogada pro fim, onde seria a última vez que você escutaria o refrão, porque o sistema básico de estrutura é estrofe, refrão, ponte, refrão. Aqui, o refrão foi dividido em dois e foi separado. A segunda parte foi jogada como a segunda vez que ele deve repetir, e a primeira parte na última parte onde ele repete, que geralmente mais da hora é trazer ele com alguma corzinha a mais pra terminar a música, uma transformação do refrão. Não precisou de tanta coisa que aconteceu na música, mas a estruturação de catar um, dividir no meio, fazer a parte 2, depois a parte 1 dele mesmo, com várias coisas entrando no meio, que são super diferentes das outras. E dessa vez, eu acho que eles colaram melhor cada uma das partes, porque tudo meio que teve uma linha de pensamento muito parecida, em que todas elas são muito na sua cara, todas elas têm muita energia, têm muita potência, e nenhuma delas cai num conceito muito diferente do anterior. Eu acho que isso foi que acabou me incomodando, onde a parte diferente, ela era um conceito muito mais, passava uma mensagem muito mais alegre, jovial, novo, verão, adorável, fofo, enquanto a outra parte, ela era muito mais pesada, ela dava uma sensação bem mais metálica, era muito mais agressiva, então foi uma diferença muito gritante que pra mim não foi. Toda vez que eu escuto eu ainda acho estranho. Bom, mas eu sou pessoa que é apaixonada em sticker e continuo achando ela estranha, porque fatos são fatos. Cara, mas aqui agora eles meteram a boa. Não a boa. Nossa, que piada horrível, Tória. Aí aqui a gente tem aquela coisa básica da história delas, que deve ter alguma coisa a ver com não sei o que
que eu não sei e só vou descobrir se der na telha. Ou se alguém quiser me explicar onde que isso dá. Ok, eu lembro que tinha alguma história maluca com o comeback delas, que eu tava vendo delas e do outro lado delas. E alguma coisa assim. Mas eu também não fui atrás, porque eu já tenho história demais pra lidar na minha vida, na minha teoria de SM Stan. Mas não é porque eu não quero, é só porque eu não tenho paciência de procurar mais coisa. Porém, eu tô pensando em falar sobre como que eu faço as minhas teorias, porque se você me segue lá nas outras redes sociais, se não, já estão aqui embaixo, é só me seguir, @monfox em todas elas. Eu falo relativamente sobre teorias. Dei uma pausa agora porque o meu mestrado tá comendo o meu tempo, a minha vida, a minha alma. Como eu sempre falo sobre isso, uma galera também lá nos Fantasminhas Perdidos, que é o nosso grupo do Telegram, se você quiser fazer parte, também está o link aqui embaixo na descrição. Onde a gente sempre fala bastante de teoria e sempre vem o questionamento da onde você tirou a história. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, me comenta aqui também. Pra qualquer que seja a história, que eu possa vir explicar como que eu faço as minhas teorias, assim como que eu faço essas análises mais profundas. Porque aqui eu só fiz o react com análise e quais são os tipos de coisas que eu paro e percebo, aonde que tá a minha atenção. Posso vir falar sobre isso também, porque eu acho que é o próximo ponto do quero que vocês escutem música melhor. Eu tô aqui pra explicar o que vocês estão ouvindo, mas eu também quero que vocês aprendam a fazer isso por vocês mesmos. Mas esse vídeo está enorme, o ônibus continua passando aqui na minha frente porque eu moro em cima de um ponto de ônibus, amo, lindo, perfeito, maravilhoso. Então assim, muito obrigada por ficar até aqui, espero que tenha entendido tudo que eu disse. Se tiver mais alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre qualquer que seja a coisa, já deixa aqui embaixo, não esquece de deixar um like nesse vídeo e a gente se vê em uma próxima. Tchau!